diretor da escola, do instituto que estava fazendo a pesquisa, mas, pelo jeito, era a obra mais citada, não sei. Introdução à Ciência Política, Manual da Constituição e Teoria do Estado. Dá uma olhada. Esse era o cara do direito fazendo essa... Com Paulo Bonavides e Garcia Zandura também. Até o final da década Vitor Nunes. Até o final da década de 80, ainda tem mais ou menos ciência política e teoria, gente fazendo isso no direito. Depois, com a autonomização da ciência social, da ciência política, exatamente no período que se aponta, não é que some, a disciplina continua existindo, mas ninguém mais trabalha com isso, não tem mais. No direito, inclusive. Aí você tem a emergência de teoria da Constituição, que é outra história. Você sai até do institucionalismo, depois tem o neoinstitucionalismo, que também é um pouco do direito para ir para a política, né? Bom, mas vive tocando nessa... É fogo, né? Por que esse negócio não está funcionando? Esse passador deveria estar funcionando. Espera aí, um segundo. Tem um outro passador aqui? Qual é o nome o nome daquele Não precisa não. francês que foi diretor Obrigado. da Associação Francesa de Ciências Públicas? Agora está indo. Bom, como vocês podem ver, aqui tem uma coisa interessante, porque... ele veio ao Rio, eu sei, consigo com ele. Formação disciplinar. Vou aqui para o quadro de porcentagens, que é mais legal. Vocês podem ver aqui, graduação, mestrado e doutorado, do pessoal que está hoje nos departamentos, de novo, lembrado para vocês de quem se trata isso aqui, tá? Claro, graduação, eles são a maioria formados em quê? Ciências sociais. 31%. Né? Quase nada em ciência política. Não. Na verdade, tem 3% já, dá uma olhada. Não é, até que já está o NB e o Unirio aqui. E Pernambuco agora. O Pernambuco já tem algum tempo também, Então, para vocês verem, quer dizer, muito recente já tem alguma coisa. A economia tem um pouco, tal. Quando você vai para o mestrado, dá uma olhada na mudança já, gente. 34% tem mestrado em ciência política. No doutorado, 42%. Aquilo que eu estou falando para vocês da área geral, os próprios doutores, os professores são pessoas formadas na própria área. Né? Em segundo lugar, vem ciências sociais, o que mostra traços dessa época, da fase anterior, na verdade. E depois, obviamente, sociologia, né? Muito parecido, e economia vem em quarto lugar. Né? Então, isso daqui está mostrando bem um alinhamento daquilo que, da hipótese, vamos dizer assim. Né? Como? Não, você quer, por favor. Eu posso mandar para você a apresentação se você quiser. Mando, claro. Bom. Doutorado tem mais gente na ciência política do que nas outras? Como? Doutorado tem mais gente formando em ciência política do que nas outras? Sim, entre os professores que hoje estão dando aula, eles são 42% são doutorados em ciência política. Formação disciplinar dos cientistas políticos? De hoje, Não é nem metade ainda. Por outro lado, a gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio, como quase tudo na vida, mas vocês veem que nem metade ainda foi não é? Não, pelo amor de Deus. Gilberto Gil, melhor, vai. Não tem lado ruim, só tem lado ruim, né? Do disco. Que sacanagem com o pobre Oswaldo. Meu Deus. Formação nacional estrangeira, aqui, obviamente, nacional. Os dados, o N delas é muito pequeno, então é muito difícil você realmente fazer inferências muito sólidas, mas aqui aparece mais São Paulo e Guanabara, né, na formação dos professores que responderam. E de fora, obviamente, Estados Unidos em primeiro lugar. Quando você vê nas bolsas para o exterior, ela me diz que a maioria era para os Estados Unidos, e ela acha que era para os professores de Minas Gerais e do UPERJ. Tem um nome soviético. Provavelmente, provavelmente. É mesmo? Mas eu não vou dizer o de tortura. Você sabe o que Eu foi? acho que é muito... Claro que eu sei. Claro, eu sei quem é. Você também sabe? Ninguém vai contar. Caramba, que segredo é esse? Bom, gente, peraí, vamos lá. Fiquem comigo.
Stay with me. Formação nacional versus estrangeira. Veja bem, aqui também na formação dá para você perceber a pujança da instituição da educação superior brasileira. Como vocês podem ver, a educação superior brasileira, hoje em dia, dá conta de graduar, mestrar e doutorar a maioria dos professores da ciência política. Até agora, exatamente. O futuro, a Deus pertence. Como Deus não existe, realmente a gente está em bom. A ditadura ajudou. Muita gente torcendo por isso. Vai melhorar o desempenho da ciência. Então, como vocês podem ver, existe no doutorado um pouco mais de internacionalização. Em segundo lugar, o lugar que mais doutora, mas ainda com 10 vezes menos, é os Estados Unidos. Né? E no mestrado, que é menos importante. Todo mundo faz graduação no Brasil, algumas pessoas fizeram nos Estados Unidos. Agora, é interessante quando vocês veem essa distribuição, porque ali está agregado. Quando você pega pelas décadas de formação, você vê a mudança de padrão temporal, né? Entra um pouco história. Na década de 70, veja bem, os Estados Unidos formava 45%, 50% dos professores que tinham. Se eu mostrasse para vocês o N, é muito baixo, na verdade. 50% é pouquíssima gente, né? Porque tinha poucos professores aqui, que hoje estão dando aula, que se formaram nessa época, né? Eu me lembro, só um detalhe, de uma discussão sobre, na França, estava lá o Schmitt, tinha um reitor da América Latina e tinha um sujeito do Ministério da Educação da França. E ele contando o quanto eles contribuíam para bolsas de ciências sociais da América Latina, porque essa é uma área que a França sempre teve uma certa força. Claro, Não a ciência política, mas a ciência. E aí o Schmitt, por fim, disse assim, não, belo esforço, nos Estados Unidos não tem nada disso. Não tem política de recrutamento, cada um se vira, aquela coisa. Mas nós recuperaremos todos pelas associações internacionais que nós controlamos. Entendeu? Quer dizer, Mas mas isso não é tão verdadeiro assim, porque o pessoal que foi estudar aqui, Zé Murilo, inclusive, falou, o pessoal que foi de Minas e daqui, foram com bolsa da Fundação Ford, ou seja, os americanos deram dinheiro para eles estudarem lá. Não, estou falando na Europa. É que nós desconhecemos o quanto a Unesco, através de uma Associação Internacional de Ciências Sociais, estimulou o desenvolvimento da ISA, da IPSA, e como isso vai permitir um controle dos Estados Unidos nesse nível. Sei. De que é um outro nível diferente. Tu tens o pessoal que se forma aqui ou acolá, mas se todas as associações que produzem trabalho estão sob o controle hegemônico de outro país... Guardadores de portão. Não, mas é isso mesmo, é isso. Na década de 80 isso já se inverte, gente, ou seja, a gente já tem doutores formados aqui, né? E isso na década de 90, isso vai aumentando, obviamente, até essa década que está incompleta, a gente já tem 88% de doutores formados no Brasil e pouquíssimos formados nos Estados Unidos, 3% só. Então, como vocês podem ver naquele agregado, na verdade, a maioria dos formados fora vem de épocas passadas, de décadas passadas, né? A gente está cada vez mais nacional na nossa produção aqui. E vejam como cresceu a proporção de doutores no Brasil, mesmo nas décadas de 80 e 90, quando a universidade brasileira passava por uma crise aguda, né? O Brasil, inclusive, as 2 décadas de estagnação econômica, tal, a despeito de todas as virtudes do governo Fernando Henrique, mas a universidade sofreu, né? Bom, eu acho que eu já falei as coisas, as conclusões aqui. O que mais? Distribuição regional. Então, estamos chegando ao fim. Naquela pesquisa que elas fizeram, como vocês podem ver, elas mandaram questionário, o número de instituições para as quais foram mandados questionários dos estados do Brasil, né? E quem respondeu está aqui. O número varia muito, obviamente. Eu não sei qual o critério exato que elas usaram para escolher essas instituições, né? Devia ter perguntado, inclusive acho que eu vou perguntar, não ficou claro para mim. Bom, mas aqui, Minas Gerais, por exemplo, 19, Estado do Rio 7, Guanabara 24, São Paulo 39, né? Rio Grande do Sul 19. Por imaginação, não tem 19. Não, mas eu acho que não é só institutos de universitários. Eu acho que elas mandaram para grupos de pesquisadores, para coisas mais... O número de respondentes, na verdade, como vocês podem ver, é muito desigual.
E a proporção de respondentes é muito desigual. Então você tem na Guanabara 50%. Né? São 24, na verdade, um número bem grande. 12, desculpa, respondentes. No Rio Grande do Sul, 32, Minas Gerais, 21, São Paulo, 18. Pouquíssimas pessoas em São Paulo, a despeito de ser 39 instituições consultadas, se identificaram como cientistas políticos. Não é que nem identificação de classe, né? Pode ser. O cara tem consciência ou não. Exato, claro, é isso mesmo. Bem similar. Mas vamos ver, quer dizer, isso tem a ver, obviamente, eu acho, com o padrão de surgimento da ciência política brasileira institucional como identidade do pesquisador, na verdade. Não é à toa que você tem os centros aqui, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul também aparece, e a Guanabara, e não São Paulo aparecendo. Porque em São Paulo você tem, na verdade, uma oposição à ciência política, como vocês mesmos mostraram aqui. É a sociologia, exatamente. Bom, olha ali, ó. Em relação à localização do estabelecimento de ensino superior frequentado, observamos a predominância do estado da Guanabara, onde se graduaram 35%. Em São Paulo e Minas Gerais, 15%, respectivamente. Bahia, 12%, Rio Grande do Sul, 9,5%. Né? E aqui está o presente. Aqui é o quê? É uma análise de correspondência feita entre os centros como formadores de gente, são 40 e poucos, na verdade, departamentos, programas, como formadores de gente, que são roxinhos, formação, e o azulzinho é como receptores, ou seja, como eles são os caras trabalhando como professor. Claro que isso daqui está um pouco zoneado não, um pouco confuso, porque estão misturados aí, eu não falei para vocês claramente, mas as 3 categorias que existem hoje no Comitê de Ciência Política da CAPES, que são Ciência Política, TUCU, Ciência Política, RI e Estudos Estratégicos. Estudos de defesa, estudos estratégicos, O que eu fiz? Eu limpei, na verdade, ou nós limpamos. Aqui é o quadro só de ciência política. Então, como vocês podem ver, o que a análise de correspondência faz? Ela aproxima, num display, num gráfico bidimensional, aproxima os elementos que têm mais ligação, por exemplo. Se você tem mais pessoas no seu departamento formadas numa determinada universidade, num determinado programa, ele vai tender a se aproximar daquele um quadradinho se aproximar do outro. Se tiver outros formados no outro, eles vão se... Então, é que nem análise de rede, na verdade, muito parecido com a análise de rede. É uma outra representação, basicamente, de análise de rede. Só que não mostra as arestas. E esta está mais próximo da UFMG, claro, da UFRJ, da PUC, Minas, do que da UERJ. Isso é a prova que o Rio Grande do Sul é um país vizinho e amigo, ele está lá fora. Então, como vocês podem ver, aqui vocês têm 3 clusters, basicamente, não é verdade? 3 clusters. O primeiro é o paulista, na qual você tem 2 grandes centros de formação, USP e Unicamp, e em volta deles a própria USP, a própria Unicamp, a UFPR, aqui muito próximo, Corônia, como diz a japonesada de Marília, fala assim, Corônia. Corônia aqui, né? Paraná também. Paraná começou a existir como ciência política recentemente. 5 anos, com o dia inter da URGS. A URGS está no exterior e o Paraná está aqui no centro. Mas os professores são formados em São Paulo. Aqui eu estou usando a formação. Adriano Codato, formado em São Paulo. Renato, formado em Unicamp. Não vale. O pessoal que... Gente, colegas da USP que foram no Paraná. Claro, né? Lógico. A gente foi para lá. Então, UFSCar... Não, mas aí tem que distinguir uma coisa. A formação do Décio Sais, que é eminentemente estudo de marxismo. Isso não é ciência política. Agora, eles se reconvertem para a ciência política. Veja bem. No Paraná, faz sociologia política, como é o caso desse menino, e de repente... Veja bem, é a origem das universidades, dos professores que estão em programas de ciência política. Não necessariamente, como eu mostrei antes, alguns são formados em sociologia, outros são formados em ciências sociais, outros são formados em ciência política. Tá? Então, aqui você tem um segundo cluster que mostra o quê? IESP e UPERJ, né? É o maior. A UFMG, menor do que a UFMG, apesar de ser
a primeira no mestrado, teve problema para se consolidar depois no doutorado e tal. Então, como formação, ela não é muito forte, né? Ou menos forte que a gente. A UFRJ também com alguma formação, porque tem professores que trabalham aqui, são formados, doutorados na UFRJ, não em ciência política. E em volta deles tem, obviamente, CPUERJ, que é o IESP, né? A UNB está próxima aqui também. Aí tem UF, UFMG também, UFP, e a UFP está um pouco saindo fora aqui como centro de formação, como vocês podem ver. E o terceiro cluster formado pela região Farroupilha. Não, quer dizer, pelo Rio Grande do Sul. Como você definiu, pelo país. Pelotas só tem gente de vocês. Pelotas está... São 3 países, então. Brasil, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas não é? Porque aqui só tem São Paulo. Brasília, gente. Brasília, a pergunta de Brasília é interessante. Como é muito recente o doutorado, então, como o centro de formação é muito pequeno, tá vendo? Só por que separou o CP, o ERJ, do IESP e da UERJ? O que é CP, o ERJ, somos nós aqui, CP do... É o centro de formação. O roxo é da onde sai, exatamente, saída. Claro, já está acabando. Tem saída e chegada. São sempre duas coisas cada programa, né? Alguns não têm muita formação, quase nenhuma, os mais recentes, né? Se a gente for para a RI, se você tiver algum interesse em RI, se não tiver nenhum interesse, eu posso pular. Não, brincadeira. Bom, RI também tem uma coisa um pouco similar, mas São Paulo está mais ao centro, como vocês podem ver. É interessante isso daqui, porque não é só que só tem 3 clusters, mas eles meio que se distribuem de uma maneira... Eu não vou nem fazer alusão à imagem, mas... Os eixos não têm, de análise de correspondência, eles não têm uma unidade. Eles só são uma representação espacial. Não tem elo de ligação. O RI é mais novo que a ciência política ainda, né? Mas como vocês podem ver, não tem um lugar central propriamente. Aqui São Paulo está mais no lugar central, os outros estão um pouco... Porque São Paulo realmente tem um número muito maior de formandos, né, em RI. Desculpa. No anterior. Sim, senhor. Você deve estar muito próximo do limite de significação para ter um 4º cluster. Claro. A UNB satelizou Goiás. Goiás está perdido, né? Mas é muito pouco, é muito pequeno. 3 a 4. O UFB nem está aí, está em RI. Está aqui. Aqui a UFG é Goiás, né? O UFG é Goiás. É um mestrado só. Acabei de aparecer, não. Você não é NB? Aqui, como vocês veem em RI, São Paulo está mais central. Vejam bem, a maioria dos programas que formam RI não são programas de RI, porque os caras se formaram provavelmente em CP, né, em departamento de CP. Tanto é que, veja bem, a USP tem um programa de RI, na verdade. A Unicamp tem o Tricamp, né? Daqui desse cluster. Mas, aqui, o maior quadradinho, apesar de não ser tão maior assim, mas é maior que a PUC do Rio de Janeiro, o IUPERJ formou mais gente que está nos departamentos de RI do que a própria PUC, o IR da PUC, para vocês terem uma ideia. Né? E aqui tem a PUC de Minas, como uma área de influência, o UFRJ, né? PUC Rio. E aqui tem um terceiro cluster, na qual a UNB e a PUC São Paulo, e o UFPB funcionam como os principais referências. Não. A ciência política tem bem, sim. Não. Tem? Mas eu sou de lá. O doutorado é de quando? Ciência política e relações internacionais. Tem a indicação em RI, mas não tem ICP. Em CP, o doutorado de vocês é quando? CG, mas não é o FPB. Não tem UFPB? Não estou achando também. Mas tem doutorado lá? Tem doutorado lá? Mestrado? Tem mestrado? A UFCG. Bom. Gente, vamos lá. Bom, distribuição regional, mostrei para vocês, comentei isso. E por fim, eu vou mostrar só o slide de endogenia. O que é endogenia? Meu Deus, mas por que esse negócio está... Só para sacanear. Está vendo muito vento na costa aí no sudeste. Não, mas... 4 metros. Não é isso, gente, pelo amor de Deus.
Aqui. Ó. Né? Como vocês podem ver, endogenia é calculado, obviamente, o número de professores onde eles se formaram. CASPT. Aqui. Como vocês podem ver, campeão de endogenia, USP, quase mais 70%. O que está um pouco coerente, vocês viram, para a distribuição deles, porque eles estão muito perto deles mesmos. Em segundo lugar, a Unicamp, com 40 e lá vai pedrada. Aí o UFMG, esses são os principais aqui. A UFMG 35, um pouco menos. URGS, um pouco menos ainda. O FPE não chega a 30. E o IESP, com 27, se eu não me engano. É engraçado isso daqui porque a gente pode pensar, por exemplo, uma hipótese de que grandes centros urbanos têm a capacidade, por serem mais cosmopolitas, supostamente, têm a capacidade de atrair gente de mais lugares diferentes, ou seja, tem uma maior diversidade no seu corpo docente. Enquanto que lugares não tão centrais têm maior dificuldade de manter gente que não é de lá. A gente sabe disso, né, na própria pele. Mas, como vocês podem ver, quer dizer, o IESP confirma isso, está no grande centro, não é? Que tem menor endogenia, eu acho que de quase todos eles. Aqui, esses do meio, em parte confirmam também, porque eles têm um índice de endogenia comparativamente baixo também. Agora, esses dois de São Paulo, de fato, negam, principalmente a USP, né? Que está na maior cidade do Brasil, no entanto, tem maior índice de endogenia. É que tem a dimensão cultural. Como é que é? Espera aí, vamos deixar isso para discussão. Bom, quais são as conclusões finais aqui? As conclusões finais são o seguinte. Os padrões de amadurecimento que a gente mostra aqui, pelos critérios de formação, de fato estão confirmados. Ou seja, os padrões de amadurecimento de formação mostram mesmo a autonomização da ciência política institucional, né? Ou seja, na formação de quadros de ciência política, mestrado e doutorado, em relação a outras disciplinas, né, como ciências sociais, direito e sociologia, e também autonomia em relação às instituições estrangeiras, a formação depender de gente formada fora. Não sei se você sabe, na economia, até pouco tempo, mandava todo mundo para fora para se formar, principalmente os neoclássicos, né? E, por fim, o que é? A distribuição regional, quando você vê, e se você olhar para as notas da CAPES, eu não trouxe esses dados agora, mas ainda existe uma grande dependência de trajetória na ciência política brasileira. Ou seja, os lugares mais antigos são os lugares ainda mais determinantes na formação dos quadros. Cruzar isso com os membros dos comitês, né? Porque aí você vai chegar... Deixa eu acabar a apresentação, vai. Eu estou falando a última coisa, ficou um pouco... Bom, era isso que eu tinha a falar. Obrigado. Deixa eu sentar para poder não ficar com o microfone. Não, tá. Não, tudo bem. Professora Cristina Buarque vai... Nossa, eu acho que essa é mais longa. Bom, eu... Texto disso aqui? Não. Tenta. Obrigado. Tá ligado. Não? Pra cima. Pra cima. Não. Foi? Foi tudo pra cima. Não. Bom, boa tarde. Ontem o Zé Almino começou a fala dele dizendo que ele estava numa tremenda de uma enrascada e agora é a minha vez. Tudo bem. Bom, não sei então se eu devo agradecer ou maldizer meus colegas que me convidaram. Brincadeira, enorme prazer estar aqui, fazendo parte desse encontro de gerações, né?
uma alegria e, claro, uma enorme responsabilidade, né? Como a apresentação de vocês não inclui a apresentação de textos, então vou me arriscar aqui no improviso, que não é propriamente a minha praia, mas boa sorte para mim e para vocês. Eu vou propor algumas questões gerais, algumas mais diretamente relacionadas. Desligou de novo, eu acho, né? Pronto, agora já ligou aqui de novo. Eu vou propor algumas questões gerais para reflexão, quer dizer, cada um de vocês pode se sentir à vontade para comentar ou não, algumas delas mais diretamente relacionadas ao que foi dito aqui, outras menos, né? Como eu estava falando agora, quer dizer, esse é um encontro de gerações, então eu vou me sentir à vontade para propor para vocês alguns temas que são importantes, eu diria, para as rotinas institucionais da ciência política nos dias de hoje, temas que não necessariamente foram abordados por vocês aqui, mas como eu sou uma grande entusiasmada pela fertilidade das diferenças, acho interessante a ideia de confrontar vocês com questões que são mais contemporâneas no nosso campo e ver como vocês reagem a elas. Bom, uma primeira questão tem a ver com a institucionalização da ciência política, que tem sido um tema reiterado aqui por todos, né? Como mencionou a Lúcia, o Elgio, no capítulo que ele escreve para o livro da BCP, ele também reforça a ideia de uma institucionalização tardia, né? Quer dizer, a ciência política ela chegaria nesse campo das ciências sociais quase que pedindo licença para a sociologia e para outras disciplinas, também, né, em outras áreas de humanidade que já estavam razoavelmente consolidadas à época. Se não consolidadas, pelo menos já tinham algum lastro institucional, né? Então, a ciência política chega tardiamente nesse mundo universitário, relativamente às demais ciências sociais. E eu queria perguntar para vocês quais seriam as pistas que a gente teria para compreender, né, por que essa área, e aqui eu vou usar uma expressão que o Elgio usa no artigo dele, por que essa área de risco político, né, fixa raízes institucionais justo no momento, ou pelo menos começa a fixar suas raízes institucionais em plena ditadura, né? A Lúcia mencionou, o programa do IESP do IUPERJ, que eu já estou aqui em uma lavagem cerebral desde que eu entrei para aqui, eu tenho que falar IESP, não posso falar IUPERJ, então na hora que eu tenho que falar IUPERJ, eu tropeço, né? Então, o IUPERJ em 69, o UFMG antes disso, o BCP da UFMG em 66, né? Quer dizer, o que explicaria, né, que essas áreas de risco político, né, elas se fixam em pleno regime ditatorial e, né, em grande medida, com subsídios de uma agência de fomento estrangeiro, que também já foi muito referida aqui a Ford. Né? Então, essa seria uma primeira questão. Né? Embora muitos de vocês tenham mencionado esse fato, digamos assim, né, vocês não chegaram a refletir um pouquinho sobre por que isso. Né? Se acharem interessante falar um pouco sobre isso, eu gostaria muito. Bom, ficou muito claro aqui nos dados que o João trouxe para a gente. Sobre o fato de que ciência política começa a lançar raízes institucionais no momento de ditadura, né, e com recursos da Ford. João mencionou aqui, ilustrou com dados, outros colegas já tinham, a partir das suas falas, de maneira mais informal, mencionado o fato de que, então, as primeiras gerações elas se formam, elas fazem seus doutorados, né, no exterior, né, e gerações, a partir dos anos 80, essa formação ela passa a ser feita sobretudo aqui no Brasil. Eu fico me perguntando se essa inflexão que acontece no campo, se ela repercute de alguma maneira na formação das agendas de pesquisa, quer dizer, o fato de brasileiros, né, sobretudo agora, se formarem no Brasil, isso terá impactado de alguma maneira as práticas do campo, a definição das suas agendas de pesquisa. Quer dizer, vocês têm alguma intuição sobre isso? Né? Bom, agora mudando de tópico, né?
A Lúcia, na fala dela, quando comenta um pouco, né, a formação dos campos de maneira associada à sua própria experiência biográfica, né, você comenta, quer dizer, o grande engajamento político, né, o vocabulário político marxista que se falava à época, que era quase que um imperativo, né, como mencionou ontem o Zé Murilo aqui na conferência. Quer dizer, então, a ideia de um saber engajado parece ser uma ideia importante para essa tal ciência que está se constituindo. No texto que o Glaucio escreveu para o livro da BCP, o Glaucio menciona o que seria uma espécie de missão intelectual, né, que seria de combinar uma dimensão de ativismo com pesquisa científica. Né? Então, o Glaucio diz que gostaria de pensar maneiras de fazer com que menos pessoas fossem mortas pela polícia. O tema lá do capítulo do Glaucio era sobre segurança pública e ciência política. De alguma maneira, o Eljo também, né, trata um pouco esse tema do engajamento, quando, aqui na fala dele, lamenta, né, um certo, talvez essa seja uma tradução do que eu escutei aqui, posso estar lendo de maneira equivocada, mas de um certo descaminho da ciência política que teria se desencarnado, que teria fechado os olhos para o contexto. Talvez eu poderia ler isso como um certo desengajamento da disciplina relativamente ao mundo à sua volta. Né? O João, embora não tenha mencionado aqui as pesquisas dele, o tipo de atuação profissional que eu tenho ouvido, é uma figura que se dedica ao tema das cotas, entre outros assuntos, e, portanto, tem uma preocupação em corrigir os efeitos do racismo numa sociedade desigual como a nossa. Quer dizer, de alguma maneira, parece que esse tema do engajamento paira aqui entre todos nós. Né? E aí vem a minha questão, né? Como eu tinha mencionado antes, tentando confrontar vocês com realidades contemporâneas da nossa cena institucional, da nossa cena universitária. Bom, nessa cena contemporânea da disciplina, a reivindicação do ativismo ela vem em grande medida associada a uma premissa de autoridade moral da experiência, né? Que é alguma coisa que contrasta muito fortemente. Os meus colegas de mesa podem, por favor? Vocês estão me desconcentrando. Mesa, por favor. Não, sabe, porque eu já tenho um ser dentro de mim que está dando cambalhotas. Junto com isso, vocês estão conversando, então eu estou assim um pouco confusa. Bom, então retomando o ponto, né? Quer dizer, me parece, né? E claro que tudo isso, sobre tudo isso eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que na nossa cena institucional contemporânea, né, tem uma nova figura de legitimidade do discurso que é pautada, em grande medida, numa certa noção de autoridade da experiência, uma autoridade moral da experiência. Né? Alguma coisa muito diferente das gerações lá nos anos 60 e 70, né, que não tinham a menor cerimônia em se pensar como, né, agentes de iluminação diante de uma massa amorfa, né, de um povo sem conhecimento sobre quais deveriam ser os seus caminhos. Então, esses intelectuais não se furtavam a buscar, então, elucidar que caminhos deveriam ser esses. Se não me engano, Lúcia até mencionou na nossa fala uma ideia de que era uma ciência que indicava caminhos ou alguma coisa do tipo, né? Quer dizer, tinha um ânima meio vanguardista, né? Me parece que essa inflexão a que eu estou me referindo, que pode ser bastante sintetizada numa noção corrente, quase lugar comum, utilizado hoje em dia, de lugar de fala, né? Coloca desafios muito importantes para se pensar a figura do pesquisador e, sobretudo, do pesquisador engajado hoje. Tá?